acontecer durante esta gravação, esta emissão. É uma emissão mistério. É uma emissão com convidados mistério. Surpresa, como em qualquer atividade xamânica. Eu acho que nestas coisas, quando vamos ao profundo das coisas e quando queremos, digamos, entrar em áreas talvez menos conhecidas para algumas pessoas, ou pronto, não para todos, mas para algumas pessoas, as coisas correm com as dificuldades, como aliás a semana passada aqui tivemos alguns precalços. É o resultado de um certo pioneirismo nas coisas. Não é à toa que no mês de Tarot, que vai começar em breve, em outubro, vamos ter como arcano principal o mago, que é, digamos, o investigador das coisas. É aquele que pega nas coisas e anda a investigá-las, que tem na mão todas as possibilidades, e por isso também na carta de hoje, na carta que temos hoje para vos oferecer no certificado de presença, temos um mago que eu acho muito engraçado, muito bonito, que é uma obra do José Abrantes, que esteve aqui presente nestas cartas em vários destes certificados e não só. E este mago tem esta particularidade de ser uma criança. Ter o espírito da criança, mostrar estas coisas que, no fundo, nos animam, que é a vontade de descobrir, a vontade de um mundo novo, a vontade de encontrar soluções. E é claro, quando procuramos essas soluções, nem tudo corre bem. Se nos lembrarmos de alguns filmes, daqueles em que aparecem inventores, a caricatura habitual dos inventores são aquelas explosões, os acidentes, as mil e uma peripécias que vão acontecendo. E essas mil e uma peripécias são, digamos, a descoberta da vida, com o que tem de bom e o que tem um bocadinho mais difícil, e leva-nos a uma série de áreas na nossa vida. Não é à toa que o mago tem ao lado dele, sobre a mesa, representados os 4 elementos que têm a ver com a vida, pronto, como no tarot é encarado. Esses 4 elementos, no fundo, são os 4 elementos em que vamos pesquisar as nossas coisas, tanto do ponto de vista prático, estas questões de problemas com os telemóveis, interferências, todas estas coisas, como também nos afetos, como também no poder pessoal, como também no pensamento, no perspectivar da vida, no descobrir das coisas, no organizar. E é dentro desse espírito, hoje, que vamos falar também em xamanismo, porque é uma sabedoria antiga também, é de certa maneira mais antiga que o tarot. Por outro lado, o tarot tem raízes que vão para trás da criação das próprias cartas. Digamos, como eu costumo dizer, que nas cavernas, quando se pintava, ou antes disso, quando se pintava, já se estava a criar o início de um tarot, porque se representavam imagens, os tais arquétipos de que tanto se fala habitualmente. E portanto, hoje vamos agarrar esses saberes, vamos juntar 2 deles, o tarot com o xamanismo, e vamos começar com António Paiva. A seguir vamos ter a esperança de ter a Rachel Pollack e a Lisa de Saint Croix. É uma esperança, penso que fundamentada. Eu tenho esperança que sim. E porque também são 2 pessoas que têm ligações com o xamanismo muito profundas, nos baralhos que têm, que desenvolveram, no trabalho que desenvolveram, na experiência de vida. Claro, tudo está ligado nas nossas vidas. E portanto, a Casa de Tarot, penso que vai fechar este ciclo. Haverá outros, mas vai fechar este ciclo de encontros aqui na espiral
à quarta-feira de uma forma muito rica, apesar de todas estas problemáticas que aqui aconteceram. Vamos fechar de uma forma bastante rica. E além disso, penso que deixar o espírito da procura e da pesquisa. O xamanismo penso que é também para ainda criar mais um bocadinho a procura do profundo, a procura do que está para além da nossa consciência do dia a dia, de andarmos nas ruas, do social, das coisas que nós chamamos o comum, não é? Porque há muito mais do que isso. Portanto, hoje, o António Paiva, que é um incentivador aqui, foi e considero que é um incentivador destes encontros, e portanto eu sinto muito satisfeito de que ele esteja aqui hoje e que esteja aqui neste fecho, assim como algumas das pessoas que têm apoiado, que têm estado aqui, e que pronto, é que eu quero de facto agradecer, e que falaremos e que irei convidar para virem aqui no final. E pronto, quero agradecer a todos o que acompanharam do outro lado, da internet, todas as gravações e as transmissões em direto, como estamos a fazer hoje também. Portanto, é um grande abraço do coração, um grande abraço profundo. E vou passar, portanto, ao António para nos falar um bocadinho do o que é afinal isto de xamanismo, porque se por muitos conhecem, outros não conhecem. Obrigado, João. Obrigado a todos vós por estarem aqui e honrando quase todas as tradições xamânicas. Obrigado a todos os vossos antepassados que permitiram que vocês estejam aqui hoje. E obrigado a todos aqueles que construíram este espaço com coragem, com amor, com certeza também com raiva e com separação. A vida não faz grandes distinções dessas coisas e propaga-se para além das nossas vontades. Esse é um mistério comum a muitas tradições. Xamânicas ou não xamânicas não interessa. Honrar a vida manifesta através dos nossos corpos, das nossas presenças e dos nossos afetos. E honrar a vida não tão manifesta assim, que nos foi passada pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós e por todos aqueles que, desconhecidos de nós, honraram a vida até ela chegar aqui. Grato pela vossa presença, que possamos propagar também a vida para além de nós, da melhor forma que conseguirmos. Também com certeza com amor, também com certeza com irritação e com divisão. Ela propaga-se. É um mistério tão longínquo. E face a esse mistério tão longínquo, de onde provém a vida e onde começa a morte, os nossos mais antigos antepassados lidaram com isso da melhor forma que conseguiam. E a melhor forma que conseguiam era, em primeiro lugar, sobreviver, ter alimento, conseguirem propagar-se, comunicar uns com os outros, desenvolvendo afetos, desenvolvendo o tato, desenvolvendo a fala, que tanto tempo terá demorado até chegar a esta que agora, através de mim, chega a vós. Mistério da palavra, coisa extraordinária. Antes ela não existia. Antes seria essencialmente tato, que nos ligava ao mundo. O olhar não seria mais do que uma expressão do tato. Dado que a separação entre o eu e o mundo à volta não era tão intensa como hoje em dia. Essa é uma herança também que nas múltiplas práticas que nós possamos encetar, as mais diversas, não interessa se vão buscar o xamanismo da Austrália, vão buscar o xamanismo da Sibéria, vão buscar as práticas africanas ou do Brasil, que já são uma síntese de tantas outras, e por aí fora,
esse encontro profundo, essa tentativa de reunir-nos ao mundo que nos pariu, ao mundo que pariu os nossos antepassados, que pariu os alimentos de que nós necessitamos para continuar vivos. Animais, claro, embora estejamos num restaurante vegetariano, seria tonteria pensar que a nossa vida não dependeu dos animais, dependeu e continua a depender. A nossa vida depende da vida. Esse é a raiz de todo o xamanismo. Continuar vivo e honrar a vida que vem até nós. Seja lá qual for a forma que vocês acharem por bem desenvolver. Posta esta introdução, o que é que eu vos posso dizer sobre o xamanismo? Para já posso recomendar os livros e é mais fácil assim. E encontram essas coisas muito bem explicadas e em muito boas perspectivas, muito melhor do que eu alguma vez conseguiria fazer. E tem múltiplas abordagens também, universitárias, não universitárias, antropológicas, neo-xamânicas, xamanismos para ali, xamanismos para lá. É um mundo que nunca mais acaba. Como é que ele chegou à minha vida? Pronto, mais novito, adolescente, tenho 57, adolescente andava para estas coisas dos esoterismos. Um grupo de amigos já andava nisso, antes de 74. E dizia-se tanta coisa, e havia tantos entendimentos do mundo. Múltiplos entendimentos, mesmo dentro do esoterismo, tantas divisões, uns que diziam assim, outros que diziam assado, e mais não sei o quê, e mais as coisas ali, a teosofia para acolá, e a Alice Bailey, e mais a Annie Besant, e mais estou a dizer nomes ocários, mas enfim, eram nomes importantes na época e não são para hoje. E gente das magias tradicionais, e gente dali, e gente daquela, e depois havia uns que criticavam os outros, eu não percebia nada daquilo. Porque eu ia àquelas coisas, eu ia a autores consagrados, que diziam muito bem de uma coisa, e depois eu ia igualmente a autores consagrados com um pensamento muito articulado e que se afirmavam herdeiros de múltiplas tradições e muitas antigas, e diziam também o oposto às vezes. Aí era uma grande confusão. A minha cabeça, o meu raciocínio, o meu entendimento não chegava lá. Eu ia àquilo e dizia, mas isto é tão certinho. Depois eu ia outra coisa, mas isto também é tão certinho, e diz-me outra coisa diferente ali. Era demais. E passei a deixar algumas das conferências que habitualmente frequentava e os espaços ligados aos esoterismos tradicionais, que não critica, obviamente, claro, tem o seu lugar riquíssimo. Se há algum problema é comigo, não é com eles. E na altura estava ligado minimamente à eubiose, à comunidade portuguesa de eubiose, que acolheu gente muito engraçada, que ainda hoje não está lá, mas continua a ser conhecida aí, o Zé Manuel Anos, o Manuel Joaquim Gandra, gente da tradição primordial e outros que lá continuam ligados. E comecei a deixá-los lá a falar, assim como a minha namorada na altura, estava interessada naquelas coisas e comecei a ir mais para a floresta passear. Eu simplifiquei as coisas. Bem, pus as coisas assim, ao dia e à noite. Bem, isso aí ninguém diz de várias maneiras. Há o escuro, há o claro. Há ciclos lunares também. Há fases da lua. Como é que eu posso entender o mundo dessa forma? E passei a caminhar pela floresta mais atento às mudanças da luz. Como é que o meu corpo se sentia ao amanhecer? Não tem que ser a floresta, esqueçam, a gente vive em ambiente urbano. Não vamos replicar um xamã siberiano ou um xamã que está metido numa herança cultural completamente em harmonia total com a Terra. Não, nós vivemos aqui, somos o que somos. Não podemos fantasiar outras coisas. A não ser que vamos mesmo viver para lá e assumamos uma mudança de comportamento profunda. Não é o caso. Então podemos também viver xamanismo na cidade. O nascer do dia acontece em todo o lado. Acontece na tundra. Acontece, sei lá onde, nas terras do gelo, nas terras da floresta, no deserto. E também acontece em Lisboa, e em Nova Iorque, e em Paris, e em Londres. E na confusão toda. E pensei a estar atento às mudanças. Que as horas do dia
propiciavam no meu entendimento e no meu sentir da realidade. Foi tão simples assim. E foi as primeiras portas para me religar ao xamanismo. A atenção à mudança das formas. Eu não sou igual no poente ao que sou no nascente, ao que sou no meio-dia soar ou da meia-noite, para simplificar. E se vocês pesquisarem múltiplas tradições, encontram um honrar no ciclo solar, do ciclo do dia e de características associadas a cada um desses momentos. Nas tradições norte-americanas chamam-lhe a roda da medicina. Mas não tem que chamar a roda da medicina. Vão para a magia tradicional e trabalham também com os 4 elementos. Vão para a tarô e encontram os 4 elementos. Vão para a astrologia e encontram os 4 elementos. O que é que eu lhes peço enquanto abordagem xamânica? Vivam os 4 elementos. Sejam o nascer do dia. Religuem-se ao ar, à subtileza, à diáfana, à criança, à não forma ainda que o nascer do dia propicia. Querem afirmar-se, tornar-se visíveis no mundo, procurar que os vossos gestos, o vosso sentir, as vossas práticas deixem marcas, liguem-se ao meio-dia soar, tornem-se visíveis. Traz custos, claro que traz. Tornando-se visíveis também vamos criar atrito. Mas não há forma de evitar isso. Querem não se perder na afirmação da vossa individualidade, querem entrar em comunhão com os outros. O Luís Chamata está a tocar os sinos, que temos um representante do xamanismo andino na sala ao lado. Por sincronia do destino, temos um genuíno xamã que vive numa comunidade ainda tradicional e ele está nas suas práticas. Mas pegando onde eu continuava, querem não se perder uns com os outros, não se perder na pura afirmação da vossa vontade e da vossa identidade, liguem-se ao poente. Deixem que a água vos toque, a água dos vossos afetos. O vosso corpo não acaba, o meu corpo não acaba, onde os nossos olhos físicos enxergam. E de certa forma, quando nos juntamos e há uma comunhão de sentidos profundo, o nosso corpo individual entrelaça-se com outros corpos. Como quando nos apaixonamos perdidamente por outra pessoa, e nos queremos perder nela e ela se quer perder em nós. E se querem deixar descendentes, se querem deixar obra feita, liguem-se à terra à meia-noite e criem rocha, e criem terra, e criem descendentes, criem filhos espirituais ou físicos. Deixem os vossos sonhos transformados em pedra, em escultura, como nos primeiros xamãs fizeram, nas vossas mãos marcadas nas paredes, ou desenhando os vossos sonhos. O xamanismo pode ser isso tudo. Pode ser poesia. Claro que sim. Pode ser aquilo que nós entendemos hoje por teatro. O nosso corpo tem que se exprimir. Não é um cepo. Nós temos a capacidade extraordinária de sermos plásticos, no sentido da plasticidade, de podermos assumir outras formas. E essa também é uma raiz importantíssima para as práticas xamânicas. Mudar de forma, identificar-me com a árvore, com a pedra, tentar lá chegar. E não é tentar lá chegar com a minha cabeça, é tentar lá chegar com o meu corpo, com a minha imaginação também, com o meu sexo também, se for o caso disso. Unir o corpo. Unir. E mudar, e às tantas estender ramos, ou por vezes ficar imóvel como uma pedra e sentir os elementos a tocarem-me no corpo. Mudar de forma. Os ciclos solares ajudam a isso. E os ciclos lunares também ajudam a isso. E os ciclos dos nossos relacionamentos, uns com os outros, às vezes de forma bem mais dolorosa, ajudam-nos também a mudar de forma. Através do sentir do outro, que tem que ser diferente, não forçosamente igual a mim. Se há alguma das coisas que eu aprendi com a astrologia, acho que é a única, porque o resto não percebo nada daquilo, e sim, não atinei muito com a astrologia, mas uma das coisas que para mim foi preciosa na astrologia foi só aquela coisa insight.
Mas não somos todos iguais, não têm que sentir todos como eu. Não têm todos que ver o mundo da mesma maneira que eu. E quando às vezes eu penso e transmito uma coisa para mim claríssima e evidente, vocês podem estar a senti-la de outra forma, porque a vossa constituição é diferente da minha, embora unidos estejamos pela humanidade. Fusão, práticas de fusão, mudar de forma no xamanismo. E também o que nele está implícito de assumir fronteiras quando isso é necessário para não perdermos a nossa identidade, o nosso sonho, a nossa presença deste mundo. João, quer que eu continue? João continua ali nas suas mudanças de formas. Eu só. Sim, mas pronto. Gostava quero continuo de facto. Gostava sim de lhe pôr uma questão, António, que é esta questão de, afinal de contas, porque há muitas pessoas que de facto não sabem o que é o xamanismo, continuo a dizer, o que é isso de viagens xamãs, de curas xamãs, de estados alterados de consciência. O que é isso, afinal? Vamos cá entender o que é esse mundo. É exatamente o que o João está a dizer. São estados alterados de consciência e são viagens interiores que podem ser feitas, induzidas por estímulos sonoros, por ingestão de plantas de poder. Há múltiplas tradições, por relações íntimas com os ciclos da natureza. Também mudamos, ficarmos em jejum, alterando padrões. Alterem padrões, práticas de excesso. Há 1001 receitas diferentes para viajar para além das nossas formas e dos nossos padrões habituais. Claro que muitas das práticas xamânicas são práticas de excesso. A determinado momento, se enverdamos por aí, há uma margem de risco e a margem inerente em que nós nos pomos em causa a nós próprios. Nesse sentido mais alargado, podemos entender como práticas xamânicas muitas das aventuras espirituais que outras pessoas fazem, sem ser a tocar tambor, através da arte. Tantos artistas pagaram um preço elevado para a sua criação artística, para extravasarem para além dos padrões que lhes eram impostos, como formas de expressão habitual. O João estava a tentar fazer uma abordagem didática à coisa. Não sou a pessoa certa para isso. Portanto, ele encontrou aqui uma pessoa que não sou nada didata nessas coisas. Relações com os animais de poder, sim, durante muito tempo tive. Eu agora, em algumas abordagens xamânicas, até me esqueço disso. Portanto, posso-vos dizer muitas coisas por onde passei. Mas esqueço-me agora, muitas, eu mudei. Já não sou a mesma pessoa que chamava um animal de poder ou que chamava dessa forma. Eu esqueço-me disso, até me esqueço que há animais às vezes e que essas coisas são um péssimo exemplo. São um exemplo de mudando de formas, João. Eu vou honrar a memória de uma pessoa que era um xamã tradicional e que foi responsável, por exemplo, a Foundation for Shamanic Studies, o Povo Kuzik. Morreu há pouco tempo um austríaco que era responsável da Europa. Por uma fundação bastante importante e que assume muito da proteção ao xamanismo tradicional e da recolha de elementos desse xamanismo e perpetua também de uma forma didática em workshops, seminários e cursos de média duração, diria 2, 3, 4 anos, por todo o mundo. E o Povo Kuzik passou por Portugal várias vezes, e que é um austríaco, um velhote seco, austero, e eu dizia, e ensinava as coisas da forma como a Fundação ensinava, e eles tinham certos cuidados, isso para me situar em relação a mim. E, por exemplo, iam fazer curas de distração ou de resgates de alma, e eu dizia, há sempre um intermediário que é o teu animal de poder ou o teu auxiliar de poder. Pode ser também uma planta, pode ser outra coisa. E eu dizia ao povo, mas eu quero sentir as coisas no meu corpo. E eu dizia, isso não se faz, é perigoso.
Procura aos teus auxiliares, faz uma viagem interior para que eles te auxiliem para lidares com isso com a melhor forma. As viagens que eu fazia, dizia, lido ao corpo, utilizo o corpo de uma determinada maneira. Continua a usar o corpo, é o que me diziam anteriormente. E eu transmiti isso ao povo. Mas olha, lá interiormente as minhas viagens dizem-me, usa o corpo. Então se elas dizem isso, usa o corpo. Pronto. E o povo, que era um indivíduo ortodoxo, austero e seco, respeitava o saber interior de cada qual. Portanto, honra seja dada a essa pessoa que agora partiu e que permitiu que determinadas abordagens fossem diferentes daqueles que a própria escola preconizava. E o cerne disso é viaja interiormente com os teus auxiliares. Se depois essa própria viagem já não se faz da maneira tradicional, ao som no tambor, ao som das maracas, através da dança, e se faz pura e simplesmente pelo contacto com outra pessoa, e muitas vezes eu funciono assim, agarro noutra pessoa e ponho-me a caminhar, de um lado para o outro, agarro na mão e passeio, e falo em voz alta, colocando as minhas próprias questões. E agora, o que é que eu faço contigo? Porquê é que vieste ter comigo? Em que é que eu te posso ser útil? Eu não há pontos aqui a mexer. É a minha maneira. E qualquer coisa passa do corpo da outra pessoa para mim. E é para o meu corpo. Às vezes sinto a lágrima do outro e o sofrimento do outro. E sinto também como sofrimento dentro de mim. E às vezes o outro está a chorar, eu começo a chorar também. E isso eu vos posso dizer, o sofrimento às vezes é uma coisa bem fazeja. Permite-nos empatia. Não nos permite uma ditadura do bem. E também é comum algumas práticas espirituais em que nós temos que estar sempre bem e sempre a irradiar alegria, bem-estar, poder pessoal e essas coisas que, francamente, a vida não é isso. E às vezes o sofrimento não é só sofrimento, claro que todos sabemos, é aprendizagem, mas mais do que aprendizagem é comunhão, por vezes. E se não se transforma numa coisa mórbida que nós cultivamos e que nos torna a visão para a vida à nossa volta e se torna antes um ato empático e de criação e de comunhão, graças aos deuses, aos espíritos, como vocês quiserem, o sofrimento nos une. Eu vou aproveitar, não propriamente, mas eu vou aproveitar aqui porque dentro desta ligação, António, de que acabou de falar, esta ligação profunda com o outro, nós hoje em dia falamos muito das questões da empatia, do amor incondicional, e de facto são áreas profundas do ser humano, são áreas que nos perdem ou que nos por vezes que nos vão levar mais longe nas nossas experiências de vida, mas também nos podem perder. Eu sei das conversas que tenho tido contigo e das coisas que eu ouvi contigo, que há zonas nesta atração da ligação com a Terra e com os outros, há zonas que podem ser perigosas, como tudo, como as zonas da ligação com o céu, porque se virem aqui esta imagem que está atrás de nós, percebemos que realmente, vá lá, como é que eu hei de colocar, que há uma ligação entre o céu e a terra, e estas coisas dos mistérios estão em cima como estão em baixo. Se virmos, temos aqui duas luas, uma que está no céu e outra que se projeta dentro da água, e a figura mergulha para encontrar a lua dentro da própria terra, dentro da água da terra. Eu penso que isto é uma imagem bastante xamânica, porque em vez de ascendermos, vamos procurar esses seres terrenos e se calhar seres do céu também, através das viagens nesta terra, nesta experiência, neste lidar com os outros, nesta experimentação constante da natureza em que nós, seres humanos, estamos incluídos. Claro que sim. Então vamos lá. Teve direito a suspiro. Vamos para as profundezas, não é? Vamos honrar mais um xamã ocidental. Eu posso chamar também como xamã. Já honramos o Paulo Kuzik. Vamos honrar então agora o Brian McCool, que também já morreu. Ouve-se mal?
Não. Está a deixar de ficar. Ela tem que fazer assim, é para ficar ali. Faz-te um bocadinho. Não, aqui embaixo. Em baixo. Sim, assim. Assim já se ouve aí na máquina Sim. e ouve-se para vocês. Então neste momento está-se a ouvir nos vários mundos. Então também é uma boa simbólica. Obrigado. É um bom recorde. Vamos honrar então, vou honrar a memória do Brian McCook, xamã das profundezas, xamã da raiva, cuja base, pessoa com quem me cruzei durante alguns fins de semana de trabalho, e cuja base de trabalho é: todos somos capazes de matar o próximo, é uma questão de oportunidade e de motivo. Em vez do habitual, todos somos capazes de amar o próximo, ele começava pelo oposto. Todos somos capazes de matar o próximo. Claro que o Brian era uma pessoa extraordinária, de grande poder pessoal, e era aquilo que nós poderíamos chamar... Eu se calhar não concordaria, mas olha, como também já parti, agora não pode vir contradizer, a não ser que se manifeste aí muito. Um xamã da raiva. Um xamã das profundezas. Com ele, a raiva acumulada nas pessoas, às vezes tapada por anos a fio de opressão e de bons pensamentos e de boas intenções, explodia, porque eu tinha uma empatia profunda com a raiva. E tinha uma capacidade extraordinária também de a exteriorizar eu próprio. Era também um xamã de contacto pessoal. Se eu cheirava essa raiva, eu ia provocar essa pessoa. E provocava, se achava que ela estava preparada também. Trabalhava nos limites, porque essa provocação, às vezes, despolutava tamanha raiva na outra pessoa, que a vontade de matar que ela tinha, muitas vezes de matar o pai, a mãe, ou seja, quem for e tivesse feito profundo mal na vida e que ela tinha posto tampão, ano após ano, explodia ali. Assistimos a coisas em que eu previa que a outra pessoa ia passar por um confronto físico com ele. E eu preparava isso. E nós segurávamos aquele indivíduo e eu ia dizer a palavra-chave, irradiar a energia certa, para que a outra pessoa de repente não visse ali o Brian McCool, mas visse o objeto do seu ódio, o algoz, o carrasco, aquela pessoa que eu tinha marcado a ferro e fogo na sua vida. E aquilo eram cenas de fato e alvidade. O Brian entrava e distribuía lenços de papel. Atirava-os para o chão. Veio este irlandês, este irlandês gordo, uma por cima era gordo, pimpão, ali, às vezes com sapatos de sapateado, mas fazia sapateado também. Cara, ali, provocador, chapéu, preto, à banda, olhando e dizendo, tirando-te as medidas, quem és tu? Quem é que tu julgas que és? Era logo. Quem é que tu julgas que és? As coisas começávamos poder com poder. Quem tinha também muito poder pessoal, como eu, às vezes entrava no frisson, no conflito, mas o que é que este gajo não está aqui a fazer? E eu passava para o outro. E depois de vez em quando voltava lá e picava-te. E picava. E picava. E os joelhos eram todos usados. Garanto-vos. Ranho. Lágrimas. E gritos aconteciam. Era um xamã das profundezas em bruto. Um trabalho muito intenso. Podia errar. Eu arriscava muito. Porque se a intuição dele, ou os guias dele, se vamos pôr em linguagem xamânica, não o ajudassem no diagnóstico certo, era perigoso. Porque era muito desestruturante do outro. Claro que eu depois estruturava essa pessoa a seguir. Mas primeiro era esse trabalho de ir às profundezas.
às profundezas da dor, numa dor existencial que podia vir de mais atrás, às vezes tão antiga e tão antiga. Brian McCook era um homem extraordinário e morreu de cancro, relativamente novo, deixando filhos e mulher. Não escapou à sua própria morte. Não escapou, enquanto jovem, à toxicodependência. Não escapou, enquanto jovem, a ter sido violado. Não escapou, enquanto jovem, a ter morto outra pessoa à pancada e ter tirado o curso de psicologia na prisão. Era um homem de excessos que teve a rara habilidade de transmutar a dor que trazia dentro dele e a dor que infligiu ao mundo numa arte de cura. Era um exemplo de um xamã ferido, que não escondia as suas cicatrizes, com uma cosmética espiritual, que tinha a dor, a raiva e o sofrimento marcado no corpo, aliados a uma profunda capacidade empática devido a isso, com as zonas de fronteira desses sofrimentos extremos nas outras pessoas. E conseguia ajudar muita gente, ajudando-se a ele próprio, e dessa forma não se perdendo também no mundo da profunda dor que o tinha acompanhado na infância e na adolescência. Era um homem cujos braços estavam retalhados de cicatrizes por automutilações também, feitas com faca. Vamos pegar numa personagem que pode encarnar algumas das iniciações xamânicas tradicionais em ambientes de grande dureza. Não é isso que vamos fazer em neo-xamanismo, em ambiente urbano. Mas existe, existiu e existirá com certeza, e faz parte de muitas iniciações xamânicas, provas de sobrevivência física, de sobrevivência emocional, em que se é levado ao limite. Não é uma abordagem que aconselho, nem é necessária forçosamente. Graças aos destinos de cada qual, há pessoas que nascem felizes, vivem felizes, morrem felizes e transmitem felicidade e bem-aventurança. Graças sejam dadas a essas pessoas. Mas há outras que nascem com tamanha carga de dor, que também só elas são capazes de tocar a dor recalcada que outras pessoas também transportam ao longo das suas vidas. Qualquer um deles pode ser um xamã. Ok, António. Isso traz-nos esta sensação. Eu estava aqui a pôr atrás a carta do diabo, que no tarot é uma carta muito mal fadada, e a carta do diabo é uma carta poderosa, que toca, quanto a mim, é uma das cartas que toca também o xamanismo, porque às vezes nós temos a tendência a ligar uma qualquer disciplina, quer ela seja o xamanismo, que hoje é o tema da discussão, quer ela seja a terapia, uma psicoterapia, ligá-lo a determinada imagem arquétipa, a determinado arcano. Portanto, e ali fica, às vezes coisas como a terapia podem estar ligadas à estrela, porque a estrela é uma carta muito bonita, muito brilhante, e portanto uma carta da estrela poderá de facto simbolizar muito desse poder curativo. Mas curiosamente também cartas como o diabo, a lua e todas elas são também elas cartas de cura ou de aprendizagem ou de sabedoria. Porquê? Porque uma carta do diabo fala-nos das questões da terra profundas, da ligação da terra. É uma espécie de Deus terreno ou Deus na terra. Isso, por um lado, isso nos assusta porque é um poder que, se calhar, às vezes pode ser demasiado ameaçador. Pensar que alguém tem tanto poder pode causar maus olhados, um dos grandes problemas que as pessoas apresentam muitas vezes nas consultas, os maus olhados. Então, esse medo da terra, esse medo da ligação, esse medo do corpo, do viver, da emoção, do estar com o outro, do embrenhar-se no outro, inclusivamente em outros que não são sempre
perfeitos ou de acordo com a nossa imagem de perfeição. É muito complicado, de facto, reconheço, pensarmos que um sociopata, um criminoso, pode ser, sei lá, com das múltiplas facetas que pode ter, desde governante de um país até serial killer, quer dizer, o assassínio em série. Não sei qual deles o pior, mas pronto, depende das circunstâncias. Que esse ser é um ser humano. Portanto, e como ser humano, precisamos de ligação com ele, não podemos passar por cima. Aliás, um dos graves erros, penso, do tempo que estamos a passar é não queremos lidar com essas figuras de poder, queremos passar de repente para a estrela, para o sol, mas elas não nos largam, elas estão lá. Elas governam o mundo, governam as nossas vidas, não totalmente, felizmente, mas governam grande parte das nossas vidas e estão lá intocáveis porque nós também não as queremos tocar, não as queremos compreender, não queremos tocá-las, estar perto, não queremos até aprender com elas também, não no mal que elas têm, mas num certo poder, uma certa mágica que o António acabou agora de realçar. São pessoas que trazem determinados aspectos que são poderosos. Temos visto filmes sobre isso, não é? Aqueles do Hannibal. Não, Jesus é o Hannibal. Com o segredo, portanto, como é que é? O silêncio dos inocentes. Pronto, vemos ali o bem e o mal. É difícil distinguir a luz sempre e a sombra. A Rachel, que eu espero, ainda não a vejo online, mas que eu espero que possa estar hoje aqui, falava há pouco tempo, numa conversa que tínhamos, que a luz e a sombra não se podem desligar. A aprendizagem passa por estas duas ligações, estes contrastes, essas ligações. E eu penso que o xamanismo recorda-nos estas ligações profundas com a Terra, que começam no mago, ou se quisermos no louco, no tarô, mas que vão até lá acima, bastante de uma forma muito nítida à carta do diabo, a famosa carta do diabo e da torre, cartas tão poderosas, tão mágicas, que temos que enfrentar. Diabo e torre, que estão muito próximas, muito ligadas, falam-nos do poder e do descansar, do deixar ir, dos ciclos das coisas, os ciclos da vida, a alegria e o repouso, a sexualidade e repouso, e não propriamente a alegria e tristeza. A tristeza também tem repouso, mas o repouso da torre, que é libertador, que nos mostra que nós temos que estar presos a estruturas, que este encontro profundo com alguém não tem que ser uma prisão, mas pode ser a revelação que descobrimos na torre, é porque ao lado do diabo está a torre, que é a libertadora. Eu já vi numa altura um baralho que a Rachel mostrou, em que havia dois amantes, dois enamorados que saíam da torre. A torre abria-se, eles saíam satisfeitos. Porque libertavam-se da tensão, da força que às 2x3, sendo muito intensa, se torna negativa. Então, essa libertação, essa vivência, por um lado, porque se não vivemos a força, tornamos-nos débeis, tornamos pessoas sem vontade, tornamos pessoas sem vida, não nos interessamos por nada, não queremos nada, queremos que tudo se despache, queremos que a vida acabe depressa, queremos que o céu venha depressa, não temos prazer, não vivemos. Agora, quando vivemos, também precisamos da torre ao lado que nos liberta da estrutura. Uma carrega-nos, outra liberta-nos. E ao libertar, então, sim, temos a estrela, ou o sol, ou até a lua, que nos dá outras consciências. Mas sem passarmos por aquelas, muitas vezes a estrela é uma falsa, é uma fuga. Muitas vezes muitas pessoas usam a estrela como fuga, que é eu dou-me mal com o meu poder de vida, com o meu prazer, com as minhas emoções, com as relações que tenho com os outros. Então, se eu me dou mal com tudo isso, o que é que eu quero? Quero fugir disto rapidamente. Vejo o céu, vejo o que é que está para vir e desejo isso ardentemente. Até eventualmente sou capaz de fazer algo que é uma fé negra, que é suicidar-me. Ou apressar a minha morte, ou fazer outras coisas terríveis, às vezes com outros também. Já aqui falei num outro encontro das questões dos líderes religiosos
que levam os seus seguidores a suicidarem-se, é uma forma de os ajudar, supostamente, a libertar desta dimensão difícil para irem logo para a outra, para o céu, para a estrela, para o universo, para a carta do mundo. E é uma forma violenta. Estamos a trabalhar aqui uma passagem, em vez de estarmos a usá-la da forma de procura e de soluções, estamos a querer saltá-la e pensamos que estamos a fazê-lo bem e estamos a fazê-lo de uma forma muito violenta. Portanto, a porta da última linha, dentro das 7 cartas que nós pomos no tarot, das 21, 7, depois outras 7 e depois outras 7, lá no cimo, o guardião, que eu costumo chamar o guardião dessa última linha, é de facto o diabo, e logo a seguir a carta da torre. Portanto, essa carta da torre, que é uma carta que eu vou aqui querer pôr, se é que eu conseguir, mas esta carta da torre, aqui na versão também da Lisa St. Croix, mostra a destruição, mas mostra também a libertação. Há um fogo libertador, há um abrir da torre libertadora. Portanto, o xamanismo proporciona-nos muito falar destas coisas, porque como tem muita ligação à Terra, muita ligação aos outros, há de facto estados alterados de consciência, mas não são só estrela, são também do profundo, como vimos ainda há pouco também na carta da Lisa, que era aquele mergulhar no profundo, aquela lua também. E, portanto, muito da humanidade e do céu nós conseguimos vivendo estas dificuldades, estes seres, as entidades, os desafios, as consciências, que uns têm mais do que outros, mas se calhar aqueles que são considerados doentes, ou que são considerados loucos, ou que são considerados sábios, todos eles têm esta ligação com estes profundos e vão-nos passando um bocadinho disso. Eles são médiums, mediam a nossa consciência, porque para muitos de nós é difícil fazer este trabalho. É difícil entrar numa viagem xamânica, é difícil entrar numa viagem de contacto com uma série de entidades que naturalmente estão à nossa volta. Nós vemos aqui que um instrumento simples, como estes altifalantes, que de vez em quando se portam mal e fazem ruídos, mostram entidades que são eletricidade, ondas de rádio, telemóveis, que os nossos ouvidos, eu não sei quando estamos lá ou a falar com alguém, que os nossos ouvidos não percebem. Mas essas vidas, essas comunicações estão aqui entre nós. Muitas. E de repente o altifalante dá sinal. Há animais que também dão. Os cães, gatos, às vezes dão-nos esses sinais. Nós não os ouvimos, não os sentimos, não os percebemos, mas eles estão lá. Na devida altura estaremos preparados para os ouvir, para os entender, para chegar lá. Até lá vamos caminhando com a ajuda de algumas pessoas que se atrevem, algumas com perigo, algumas entrando em zonas que realmente são perigosas e que são difíceis de voltar para trás, mas outros que vão conseguindo fazer essas viagens e trazer-nos sabedoria, coragem, fé, uma fé alongada, a fé do cimo. Notem que a carta da estrela, também ela, em geral, tem as estrelas em cima e a reflexão das estrelas na água. Pelo menos muitos baralhos fazem focam isso. Porque é, mais uma vez, o que está lá em cima ao alcance do que está cá em baixo. Se fizerem xamanismo é como fazerem viagens de super-homem, não é? Tirarem-se das janelas porque podem voar. Voem com cuidado, porque o super-homem é o super-homem, o xamã é um xamã, um terapeuta é um terapeuta, um tarólogo é um tarólogo, e pronto, e cada um tem forças e energias específicas que podem ser ajudadas e trocadas. Por isso estes encontros foram muito o incentivo para trocarmos energias, para trocarmos sabedorias, para trocarmos conhecimentos, para nos incentivarmos a outras coisas mais, porque há muito trabalho a ser feito, claro, não é? E portanto, esta mágica que eu acho que o António aqui aflorou, com alguma já coragem, ele teve aqui reticência em entrar, pareceu-me, nesta área dos perigos e das coisas, mas são áreas importantes, precisamos conhecê-las, precisamos ter contacto, senão arriscamos-nos mais do que não tendo esse contacto.
Ok? Há pessoas que se arriscam mais se não tiverem esse contacto. Claro que sim. Claro que sim. Claro que há zonas de risco. Nós podemos escolher muitas das coisas para onde vamos caminhar. Às vezes não conseguimos. Outras conseguimos. Há zonas de risco. Claro que no meu percurso de vida já estive perto da morte, obviamente. Perto da loucura, se poderia chamar assim, obviamente. E nesses testemunhos antigos, vocês, e recentes também, de vários percursos, vocês encontram isso. Encontram o perigo de vida, encontram o perigo, a perda do entendimento e da racionalização das coisas, e depois, claro, encontram, felizmente, a sobrevivência, a continuação da vida, a possibilidade de integrar com uma nova visão e sensibilidade as coisas à volta, de partilhar afetos, de não ficar isolado no seu próprio sofrimento e no seu mundo de perda de referências e de dor. Só lidando com a proximidade da morte conseguimos acompanhar outras pessoas que estão a lidar com o mesmo nas suas vidas. Não vejo muitas outras maneiras. Podemos aprender técnicas de fazer 1001 coisas diferentes, de escolherem os cozinhados que quiserem fazer. Cozinham a quente, a frio, põem os ingredientes todos, aquela coisa diz o que vocês devem fazer. Mas só provando aquilo que sai, aquilo que vocês fizerem, provando no vosso corpo, é que são capazes de transmitir a vossa receita, a vossa arte de cozinhar a vida, de transformar os ingredientes que vocês vão encontrando, e esses ingredientes são os afetos, os encontros, os desencontros, as alegrias e as tristezas, e conseguirem transmitir tudo isso novamente de uma forma criativa, rica e nutriente para a outra pessoa. Passa sempre por cada um. Não há iniciações emprestadas. Não há iniciações através dos livros. É pena, mas não há. Não há ninguém que possa viver a vossa vida, a minha vida, sem serem vocês, sem ser eu. Eu bem gostaria, em determinados momentos, que determinadas coisas me fossem poupadas e que outras as vivessem por mim e me as resolvessem. Não é possível. Práticas xamânicas como a da minha visão da coisa, e entendam, pode ser uma visão restrita e limitada, claro, limitada e pode não ser acertada, mas na minha visão das coisas serão sempre cada qual que tem que lidar com as suas coisas. Pode ter ajuda de restabelecimento do poder pessoal, dada por outrem, ajudar a que o seu poder pessoal necessário para a resolução das suas crises aconteça. Mas as crises, cada qual as vive. E podem se transformar não em feridas, e volto novamente, pegando nisto nas profundezas do João, não em feridas, mas numa frase que é muito comum nestas áreas do xamanismo, que define muito o xamã. O xamã é um curador ferido. É aquele que tem cicatrizes, que não as oculta, e como qualquer ancião, não faz uma cirurgia estética espiritual para esconder as provas, as dores, os locais por onde passou e que lhe deixaram marcas. Essas marcas, essas cicatrizes, são marcas de conhecimento e marcas de vida. E também é uma ajuda entender um pouco isso para tantos de vós que muitos são terapeutas e, ao ajudarem outras pessoas, às vezes não se conseguem ajudar a si próprios a resolver os seus próprios problemas e, no entanto, têm a capacidade de ajudar os outros. É muito comum, acontece a todos. Entendam, o terapeuta
é um curador ferido. E ao curar os outros, está a ajudar também a curar as suas feridas. Se quiserem, numa abordagem mística da coisa, ao curarmos as feridas uns dos outros, estamos a curar uma ferida primordial deste mundo. Mais ampla que o corpo do João, mais ampla que o meu corpo, mais ampla que o vosso corpo. É uma ferida, se quiserem, primeva, que permeia a criação. Ok, António. E terminamos? É profundo. Não terminamos, mas passamos. Temos aqui, vamos experimentar, agradecendo, pronto, esta foi de facto não foi um terminar, mas foi uma primeira parte deste encontro. Vamos ver agora se conseguimos nesta segunda parte